Olá, bom dia! Pode chegar, seja bem-vindo mais uma vez. Agora são 11 horas em ponto. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta sexta-feira. O presidente Jair Bolsonaro assinou o indulto de Natal a policiais e militares presos por crime culposo. A medida foi publicada no Diário Oficial de hoje. O decreto assinado por Bolsonaro concede perdão de pena para policiais civis, militares, federais e bombeiros presos. Com a medida concedida em período próximo ao Natal, o preso tem a pena extinta e pode deixar a prisão. O perdão foi dado a agentes de segurança pública condenados por crimes sem intenção, desde que tenham cumprido ao menos 1/6 da pena, e a militares das Forças Armadas condenados em casos de excesso culposo em operações. O benefício também pode ser dado a presos com doenças graves ou deficiências e idosos. Pela Constituição, o indulto pode ser estendido a brasileiros e a estrangeiros que não tenham cometido crimes com grave ameaça ou violência. Condenados por crimes hediondos como tortura, tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro não podem ser beneficiados. O indulto é solicitado por advogados e defensores públicos à Justiça por meio da expedição do alvará de soltura. O ato, publicado neste ano, segue os moldes dos indultos concedidos nos primeiros anos de governo, quando Bolsonaro concedeu perdão de pena a agentes de segurança. Hoje é o último dia de pagamento do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás para os beneficiários com final zero do NIS. Quase 70 mil brasileiros foram inseridos neste pagamento de dezembro. Só no mês de dezembro, 21,6 milhões de brasileiros foram contemplados com a parcela de R$ 600. O número é um recorde do programa de transferência de renda, com 67 mil pessoas a mais em relação a novembro. Segundo o Ministério da Cidadania, o investimento no mês ultrapassou os 13 bilhões de reais. E o Auxílio Gás foi pago a 5 milhões e 950 mil famílias. O benefício, que é bimestral, equivale ao valor médio nacional do botijão de gás de cozinha de 13 quilos. O valor investido em dezembro soma pouco mais de 667 milhões de reais, com um repasse de R$ 112 para cada família. Vale lembrar que esses dois auxílios continuam no próximo ano. Já os benefícios dos taxistas e caminhoneiros, criados por causa dos impactos da alta dos combustíveis, terminaram neste mês, após o pagamento de 6 parcelas de R$ 1.000, de julho a dezembro. Ao todo, foram contemplados 387.283 caminhoneiros e 305.249 taxistas. De acordo com o governo federal, os pagamentos tiveram um custo de 7,4 bilhões de reais aos cofres públicos. E agora trazemos uma notícia sobre saúde. O Ministério da Saúde recebeu o primeiro lote das vacinas bivalentes da Pfizer para as variantes BA.1.4, na verdade, BA.4 e BA.5. Mais 5 lotes devem ser entregues até o próximo domingo. A primeira entrega contempla 1.100.000 doses do imunizante bivalente contra a Covid-19, que protege contra a cepa original do coronavírus e também contra as subvariantes Ômicron BA.4 e BA.5. Essa é a primeira entrega da Pfizer para essas variantes. Está prevista a chegada de mais 5 lotes desta vacina até domingo. Os imunizantes bivalentes da Pfizer foram aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária no dia 22 de novembro. Consideradas de segunda geração, as vacinas foram elaboradas para oferecer proteção extra contra a Ômicron e suas subvariantes. São 2 tipos de vacinas bivalentes. Uma protege contra a cepa original e também contra a subvariante Ômicron BA.1, que já foram entregues entre os dias 9 e 16 de dezembro. E agora, essa outra remessa oferece proteção contra a cepa original e também contra as subvariantes Ômicron BA.4 e BA.5. O Ministério da Saúde ainda não informou quando as doses vão ser entregues aos estados e municípios e qual deve ser a estratégia de vacinação. O lote deve passar por avaliação e depois disso passa a ser distribuído.
O destaque agora é internacional. Pelo menos uma pessoa morreu e 6 ficaram feridas nesta sexta-feira em uma explosão provocada por um homem-bomba na capital do Paquistão. O episódio ocorreu em frente a uma delegacia na capital Islamabad, quando um homem-bomba detonou explosivos ao ter o carro parado por agentes. A cidade não era cenário de um ataque do tipo há alguns anos, ao contrário de outras localidades no país, como Lahore e Karachi, que registraram atentados recentemente, assim como zonas de fronteira com o Afeganistão. A polícia informou que um grupo de agentes perseguia um táxi suspeito com um motorista e uma passageira. Os suspeitos pararam e o motorista desceu do carro, mas retornou ao veículo e apertou um botão que desencadeou a explosão. A polícia não informou se a passageira sobreviveu ao ataque. 6 pessoas ficaram feridas no atentado. O Paquistão era cenário de atentados praticamente diários em todo o seu território, mas a violência registrou uma queda considerável devido à forte repressão militar iniciada em 2016. Atualmente, o noroeste do país, em áreas de fronteira com o Afeganistão, é a região com mais ataques contra a polícia, geralmente atribuídos a grupos ligados ao Talibã paquistanês. Em plena temporada de festas, os americanos estão sofrendo com as condições climáticas. Uma forte tempestade de inverno castiga os Estados Unidos desde a última quarta-feira e tem causado transtornos em todo o país. O Serviço Meteorológico dos Estados Unidos advertiu nesta quinta-feira sobre uma tempestade de inverno única em uma geração, que ameaça estragar os planos de viagem de milhões de americanos neste Natal. As companhias aéreas já disseram que os viajantes devem se preparar para atrasos e cancelamentos, principalmente nas cidades de Minneapolis, St. Paul, Chicago e Denver. A tempestade é resultado de uma frente fria do Ártico que atingiu o centro do território americano na última quarta-feira. É esperado que o fenômeno cruze o centro-oeste e siga em direção à costa leste no final de semana. O boletim do Serviço Meteorológico também alertou para o vento congelante, com temperaturas de até 40 graus negativos e pediu precauções. Em alguns lugares, os termômetros podem cair até menos 56 graus. O Coliseu de Denver foi aberto para servir como um centro de aquecimento, pois a capital do Colorado pode registrar temperaturas de até menos 26 graus. Já em Nova York, há a possibilidade de rajadas de ventos de mais de 105 km por hora e temperaturas de até 12 graus negativos. Em pronunciamento nesta quinta-feira, o presidente Joe Biden pediu cuidado e até aconselhou os americanos a desistirem de viajar. Por favor, leve essa tempestade muito a sério. Não sei se os chefes de vocês vão deixar, mas se vocês têm planos de viagem, desistam agora. Não é uma piada. De acordo com relatórios da Administração de Segurança de Transporte, o volume de viagens nesta temporada de festas está próximo aos níveis registrados antes da pandemia. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Na edição da tarde eu volto com mais informações dessa sexta-feira para você, combinado? Encontro marcado. Te espero.